Imagine que você está diante de uma porta entreaberta. Atrás de você, há um quarto repleto de objetos conhecidos, memórias, hábitos, certezas, rotinas, padrões. À frente, uma paisagem ainda em névoa, convidativa e incerta. Você respira fundo, hesita por um instante e então dá um passo. É assim que começa toda a verdadeira jornada. Não importa se estamos falando de uma mudança de cidade, uma transição de carreira, o fim de um ciclo ou o início de uma nova forma de ver a vida. Toda jornada autêntica começa com um adeus silencioso ao que fomos e um sim sussurrado ao que ainda não sabemos que somos. E esse sim não precisa ser gritado. Não precisa de segurança nem de garantias. Basta que seja sincero. Basta que venha de um lugar dentro de você que está cansado de repetir os mesmos caminhos por medo de errar. Porque, no fundo, a vida nunca erra. Somos nós que, ao tentar controlá-la, sufocamos seu mistério. Toda vez que dizemos, não estou pronto, a vida sorri com ternura e responde, mas você já está a caminho. E talvez seja isso que mais nos assusta, perceber que já estamos mudando mesmo antes de estarmos prontos. A viagem já começou no momento em que algo dentro de nós começou a se despedir do velho, mesmo que em silêncio. Há algo profundamente espiritual nesse intervalo entre o antigo e o novo. Nesse espaço onde ainda não sabemos quem estamos nos tornando. É como se o tempo desacelerasse, como se o chão ficasse suspenso, e é ali, nesse vazio fértil, que a consciência começa a brilhar com mais nitidez. Porque não estamos mais sendo levados por padrões automáticos. Estamos atentos, vulneráveis, presentes. E essa presença é o maior presente que podemos nos dar em qualquer jornada. Não importa o destino, importa o estado de consciência com que caminhamos. Talvez você sinta medo nesse ponto. Talvez uma parte sua queira voltar correndo para o que é familiar, para o conhecido, para o confortável. E está tudo bem sentir isso. O medo não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que você está vivo, atravessando territórios onde o velho ego não tem mais mapa. Mas a boa notícia é, você não precisa de mapa. Você precisa de presença, de escuta, de coragem para continuar andando mesmo sem saber o que virá depois da próxima curva. A beleza da vida não está em controlar cada passo, mas em se entregar à dança misteriosa que nos guia mesmo quando não entendemos os movimentos. E se você olhar com mais cuidado, vai perceber que as maiores transformações da sua vida sempre aconteceram assim, sem aviso prévio, sem roteiro, sem garantias. E mesmo assim, você sobreviveu, aprendeu, cresceu, talvez até tenha florescido nos lugares onde achava que não conseguiria respirar. Por isso agora, não lute contra o desconhecido, acolha-o, deixe-se ser transformado. Porque sempre que nos abrimos de verdade para uma nova jornada, não é apenas o destino que nos espera, é uma nova versão de nós mesmos, mais leve, mais livre, mais verdadeira. Então respire fundo, olhe para dentro e dê mais um passo. O que você mais busca? Paz, sentido, liberdade, conexão? Não está no fim da estrada. Está nesse instante, nesse passo, nessa disposição em deixar morrer o que já não serve, para que o novo, com toda a sua potência silenciosa, possa finalmente nascer dentro de você. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! E nesse estar,
há uma sabedoria silenciosa que começa a emergir. É como se, ao soltar o peso da necessidade de entender tudo, a vida nos oferecesse algo ainda mais profundo do que respostas: clareza. Não aquela clareza intelectual que tenta explicar, justificar ou controlar, mas uma clareza suave, intuitiva, que simplesmente reconhece, que sente, que acolhe. E quando essa clareza toca a alma, percebemos que não estamos mais em luta com a vida, nem com o momento presente. Estamos em comunhão com ele. E esse é o verdadeiro ponto de virada. Não quando tudo muda lá fora, mas quando algo se aquieta por dentro e nos tornamos capazes de habitar o agora, mesmo sem mapa, mesmo sem certezas. Rinpoche nos lembra que esse espaço entre o que fomos e o que ainda seremos é, na verdade, o ponto mais fértil da jornada. Porque ali não estamos repetindo velhos papéis, nem tentando alcançar versões idealizadas de nós mesmos. Estamos disponíveis, abertos, humildes. E essa abertura é tudo o que o novo precisa para florescer. Mas é preciso paciência, é preciso ternura consigo mesmo. Porque nossa mente condicionada vai querer correr, vai buscar distrações, vai tentar nos empurrar de volta ao conhecido, mas você pode sorrir para ela, agradecê-la e ainda assim escolher permanecer aqui, respirando, sentindo, observando. Esse é o verdadeiro recomeço, quando você aprende a confiar nesse campo silencioso entre uma história que terminou e outra que ainda não começou. Quando você percebe que não precisa preencher o vazio com barulho, atividade ou respostas prontas. O vazio não é um problema. O vazio é uma ponte. É nele que você reencontra a sua essência mais pura, aquela que não está presa a nome, a papel, a profissão, a passado ou futuro. Apenas consciência viva, atenta, amorosa. E mesmo que você ainda não consiga se manter nesse estado o tempo todo, cada vez que o visita, algo dentro de você se realinha, se fortalece, se recorda de casa. Talvez o maior presente desse estado intermediário seja a possibilidade de se reconectar com o que é essencial, com aquilo que, por baixo de todos os ruídos, sempre esteve aqui. Talvez seja a hora de desaprender um pouco, de permitir que o velho se desfaça em silêncio, de perceber que o que mais te limita não é o que o mundo impõe, mas o que você repete sobre si mesmo. E que ao deixar de se definir pelas suas histórias passadas, você se torna livre para escrever novas. Histórias mais alinhadas com quem você realmente é, não com quem aprendeu a ser para se sentir aceito. É natural sentir desconforto nesse processo. Natural querer voltar a uma zona onde tudo pareça previsível. Mas previsibilidade não é paz. Repetição não é liberdade. E o desconhecido, por mais assustador que pareça, é o único lugar onde algo novo pode nascer. Por isso, respire. Leve sua atenção para o corpo, para o momento, para esse exato segundo. E perceba, você está em segurança, você está vivo. E estar vivo é sempre um convite à transformação, à descoberta, ao florescimento. Não é preciso pressa, nem metas grandiosas, apenas presença, apenas coragem para não fugir desse espaço fértil entre mundos, porque é aqui, exatamente aqui, que sua consciência desperta começa a ganhar forma. E pouco a pouco, o que parecia vazio começa a brilhar com uma nova luz. A luz de quem você está se tornando, a luz de quem você sempre foi, por trás de todas as histórias, por trás de todos os medos, por trás de todas as máscaras.
Fique nesse espaço mais um pouco. Escute. Sinta. Deixe que a vida fale com você, não em palavras, mas em silêncios cheios de sentido. Porque às vezes, a resposta que procuramos não vem quando perguntamos, mas quando paramos de perguntar e finalmente conseguimos apenas estar. Ver com profundidade. Ver com honestidade. Ver com o coração desperto. A atenção plena não é um esforço tenso. Não é mais um peso na lista de obrigações da mente ansiosa. Ela é, na verdade, um gesto de gentileza. Um lembrete sutil, quase como se você dissesse a si mesmo com ternura: volte para casa. E essa casa não é um lugar físico, é o agora, esse instante que muitas vezes ignoramos, mas que é o único ponto de real poder que temos. Porque só aqui, neste exato momento, podemos ver com clareza, escolher com consciência, mudar o curso da nossa experiência. Um pequeno sopro de presença pode mudar todo o clima interno, como abrir uma janela num quarto abafado. E não se trata de parar os pensamentos ou apagar as emoções. A consciência verdadeira não reprime nada. Ela apenas vê, com neutralidade, com amor, com a leveza de quem sabe que não precisa controlar tudo. Quando você observa a raiva sem alimentá-la, ela se dissolve. Quando você acolhe a tristeza sem se afogar nela, ela se transforma. E até a alegria, quando vista com presença, deixa de ser euforia descontrolada e se torna plenitude silenciosa. Isso é transformação verdadeira, não por esforço, mas por compreensão. A prática não precisa ser complicada. Comece onde você está, talvez apenas sentando por alguns minutos, fechando os olhos, sentindo o corpo, notando os sons ao redor, o ritmo da respiração, o contato dos pés com o chão. E quando os pensamentos vierem, porque virão, apenas notem, sem brigar, sem seguir, e volte. Volte para o corpo, para o agora. Essa é a prática. Perder-se e voltar. Perder-se e voltar. E aos poucos, esse voltar se torna mais natural, mais espontâneo. Você não precisa estar em um templo, nem numa floresta. A prática vive no trânsito, na cozinha, numa conversa difícil, num olhar. Aos poucos, o que antes parecia turbulência se torna campo fértil para a lucidez. Aquilo que antes te dominava começa a ser iluminado pela tua presença. E veja, não é uma questão de ser perfeito ou de nunca mais se perder. É sobre construir esse músculo interior de retorno, essa capacidade de lembrar de si, mesmo no meio do caos. E talvez você descubra que é justamente nos momentos mais desafiadores que a consciência mais cresce. Não porque o sofrimento seja necessário, mas porque ele nos empurra para a busca de algo mais verdadeiro, mais profundo, mais real. Cada vez que você observa um pensamento sem se identificar com ele, cada vez que você respira antes de reagir, cada vez que você escolhe estar presente em vez de agir no automático, você está reprogramando sua mente. Está saindo da hipnose dos velhos padrões e se aproximando da liberdade, da leveza, da lucidez. A presença não te transforma de fora para dentro. Ela revela o que já está aí, por trás de todas as máscaras. Ela te reconecta com sua essência, com sua clareza, com sua capacidade de viver com integridade mesmo em tempos incertos. E sim, haverá dias em que tudo parecerá turvo,
em que você se esquecerá completamente de tudo isso, em que parecerá que nada está funcionando. E está tudo bem. Porque mesmo nesses dias, a prática silenciosa da atenção está trabalhando em camadas mais sutis, como a semente que brota no escuro, como o sol que aquece mesmo por trás das nuvens. Confie no processo, confie nesse retorno constante, porque cada passo que você dá em direção à presença é um passo em direção a uma vida mais verdadeira, mais centrada, mais livre. Você não precisa acelerar, nem se comparar com ninguém. A jornada do despertar é íntima, única, pessoal, e ela se constrói um instante de presença de cada vez. Um olhar mais atento, um gesto mais consciente, uma pausa antes da reação. E quando menos esperar, vai perceber que sua forma de habitar o mundo mudou, que o velho você, reativo, disperso, inseguro, já não comanda a cena como antes. Algo mais calmo, mais sábio, mais inteiro está emergindo. E essa é a beleza da prática. Ela não te muda de repente, ela te revela gradualmente. No fundo, não estamos tentando nos tornar alguém diferente. Estamos apenas aprendendo a ser o que já somos, por baixo de todo o ruído. Estamos deixando de nos perder nas histórias da mente para nos reconectarmos com a vastidão silenciosa que sempre esteve aqui. E nesse silêncio, há paz, há direção, há verdade. Tudo começa com esse gesto simples de parar, respirar e ver. Ver com os olhos da alma, com o coração aberto, com a consciência desperta, porque é nesse ver que a verdadeira mudança começa, sem esforço, sem drama, apenas com a força serena de quem finalmente lembrou de si. Sem agarrar, sem fugir, apenas viver. A maioria de nós aprendeu a tratar a morte como um inimigo invisível, como um fim trágico, sombrio, que deve ser mantido fora da conversa, longe dos olhos. Mas e se olhássemos para ela com outros olhos? E se, em vez de resistir, aprendêssemos a escutar o que ela tem a nos ensinar? Porque há algo profundamente transformador em reconhecer que tudo o que começa, um dia termina, e que esse término não é uma punição, é parte da dança. Como o pôr do sol que encerra o dia, como a folha que cai da árvore sem fazer alarde, a impermanência não é uma falha da vida, é a sua própria essência. Rinpoche nos lembra com doçura que a qualidade da mente no momento da morte é moldada pelas escolhas que cultivamos agora, pelas práticas que nutrimos, pelas emoções que alimentamos, pela forma como vivemos o cotidiano. Por isso, preparar-se para a morte não é um gesto mórbido, é um gesto profundamente espiritual. É olhar para cada dia com reverência, como se fosse o último, mas também o primeiro. É afinar o coração para a gratidão, para o desapego, para o perdão. Porque, no fim, não levamos títulos, opiniões, nem histórias inacabadas. Levamos apenas a lucidez ou o peso daquilo que acumulamos internamente. E não é preciso esperar a velhice, uma doença ou uma perda para refletir sobre isso. A sabedoria está em trazer esse olhar agora, enquanto há tempo, enquanto há corpo, enquanto há respiração, enquanto ainda podemos escolher viver de outro modo. Porque quando aceitamos a natureza passageira da vida, algo dentro de nós se acalma. Uma tensão antiga se dissolve. De repente, tudo que era urgente se revela desnecessário. E tudo que era simples, um abraço, uma tarde de sol, o som do vento, passa a ser suficiente, quase sagrado. A impermanência nos ensina a não adiar mais o essencial. Nos convida a viver com mais presença, mais gentileza, mais leveza.
Não como se a vida fosse um problema a ser resolvido, mas um milagre momentâneo a ser vivido com inteireza. Cada momento se torna uma oportunidade de estar desperto, de limpar o coração, de deixar para trás o que já não precisa ser carregado, de olhar nos olhos de quem amamos e dizer aquilo que importa, antes que o tempo leve a chance embora. E sim, talvez isso traga lágrimas, talvez traga medo, mas também traz a liberdade. A liberdade de parar de controlar, de parar de acumular, de parar de lutar contra o que é. Viver sem resistir não significa ser passivo, significa confiar. Confiar que há uma sabedoria maior guiando tudo. Confiar que, assim como a flor nasce, floresce e murcha, nós também temos nossos ciclos. E honrar esses ciclos é um ato de coragem, de entrega, de reverência à vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Então, talvez a pergunta mais honesta que possamos fazer a nós mesmos agora seja: se eu partisse amanhã, o que ainda ficaria preso em mim? Há algo que precisa ser dito, alguém que precisa ser perdoado, uma escolha que venho adiando por medo, um sonho que deixei adormecido por falta de tempo ou coragem. Essa reflexão não precisa ser pesada, ela pode ser luminosa, como quem olha o céu noturno e se dá conta de que tudo é vasto, passageiro, misterioso. E que, dentro desse mistério, só uma coisa realmente importa: estar inteiro, aqui, agora. Porque, no fim das contas, tudo o que buscamos, paz, propósito, conexão, não está no futuro, nem está escondido nas conquistas materiais. Está na forma como vivemos o presente, na maneira como tratamos a nós mesmos e os outros. Está na clareza com que vemos o que realmente tem valor. E talvez a maior revolução que possamos fazer em vida seja essa: viver como quem sabe que não estará aqui para sempre. E justamente por isso vive com mais presença do que nunca. A morte, nesse contexto, deixa de ser uma inimiga e se torna uma mestra. Silenciosa, sim, mas sábia, firme, justa. Ela nos ensina que tudo o que não for essencial precisa ser solto, que tudo o que for verdadeiro precisa ser vivido, agora. E que o nosso tempo aqui, por mais curto ou longo que seja, pode ser uma expressão de beleza, de consciência, de amor desperto, se tivermos a coragem de lembrar da impermanência sem medo. E quando esse entendimento se instala, quando você realmente sente isso no corpo, algo se abre. Você começa a caminhar diferente, a respirar diferente, a amar diferente, porque percebe que cada gesto é uma escolha, cada palavra é uma semente, cada instante é um ponto de passagem. E tudo, absolutamente tudo, é um convite à presença, à maturidade, à entrega. E ao final, quando for hora de partir, que possamos ir em paz, com a mente serena, com o coração leve, sabendo que vivemos com verdade, com consciência, com alma. E talvez seja essa a maior descoberta de todas: perceber que a casa que tanto buscamos, a paz, a clareza, o sentido, não está em algum lugar distante, nem em algum momento ideal no futuro, mas aqui, agora, dentro de nós. Silenciosamente acessível a cada respiração consciente, a cada escolha lúcida, a cada instante de entrega verdadeira àquilo que a vida está nos oferecendo. Sim, nem sempre é fácil permanecer, ainda mais quando o mundo grita, quando o caos externo nos seduz, quando a mente se agita e insiste em projetar para o amanhã ou revisitar o que já passou.
Mas é justamente nesses momentos que mais precisamos lembrar. Não há outro lugar onde a transformação possa acontecer. Não há outro solo fértil senão este instante. E é aqui, exatamente aqui, que a liberdade começa. Não como uma ideia distante, mas como uma prática viva, cotidiana, silenciosa. Estar presente é um ato de coragem. Requer que soltemos as ilusões de controle, que abramos mão das narrativas que criamos sobre o que deveria ser, para acolher o que é, com humildade, com presença, com o coração despido. E isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. É quando deixamos de lutar contra a vida e passamos a andar com ela, lado a lado, passo a passo, mesmo sem saber onde tudo vai dar. E essa confiança, mesmo pequena, já muda tudo. O ensinamento de Nagarjuna nos lembra que não há separação entre o que é espiritual e o que é cotidiano. Não há um eu iluminado em algum lugar distante. Há apenas esse momento e a forma como você o vive. A forma como você escuta, como você age, como você cuida da sua mente, do seu corpo, do outro. O Dharma não está num lugar sagrado, inalcançável. Ele está na maneira como você trata o silêncio dentro de você, como você responde aos ciclos da vida, como você aceita que tudo muda e ainda assim escolhe amar. E é isso que a impermanência nos oferece. Não um medo de perder, mas a chance de valorizar, de agradecer, de simplificar, de olhar nos olhos da vida e dizer: eu estou aqui, não como quem exige algo, mas como quem se oferece, como quem compreende que, mesmo em meio ao inesperado, há beleza, há aprendizado, há caminhos. A vida não nos promete estabilidade, mas nos oferece presença. E isso, se bem compreendido, é mais do que suficiente. Se tudo muda, então nada precisa ser perfeito para ser sagrado. Se tudo passa, então cada encontro, cada palavra, cada gesto pode ser uma oferenda, um voto silencioso de atenção e verdade. Você não precisa esperar por um cenário ideal para começar a viver de forma desperta. Pode ser agora, mesmo que o coração esteja acelerado, mesmo que a mente ainda tente escapar, mesmo que haja medo, porque não se trata de ter controle, trata-se de estar disponível. E estar disponível para a vida, como ela é a forma mais profunda de amor que podemos oferecer ao mundo. Não um amor romântico, fantasioso, mas um amor que se expressa em escuta, em presença, em não reagir no automático, em perdoar, em escolher a calma, em ver o outro como alguém tão passageiro quanto nós, tão humano quanto nós, tão tocado pela impermanência quanto nós. Assim, o caminho espiritual deixa de ser um ideal distante e se torna um modo de estar no mundo, sem máscaras, sem defesas, com autenticidade, com sensibilidade, com consciência. E quando você começa a viver assim, mesmo que por breves momentos, já não se sente tão perdido. Já não precisa correr, já não se sente separado do que vive. Há uma união silenciosa entre você e um instante, como quem retorna ao próprio centro, como quem encontra, enfim, o chão que sempre esteve ali. Então, que você possa lembrar disso sempre que se perder, sempre que sentir que está longe de casa, sempre que o medo da mudança, da perda ou da morte tentar te paralisar. Lembre-se, tudo passa, mas a presença permanece. Tudo muda, mas a clareza é possível. Tudo termina, mas o amor consciente é eterno enquanto vivido. E a cada vez que você escolhe parar, respirar, observar, acolher, você está dizendo ao universo: eu estou pronto para viver com inteireza. E isso já é o bastante, já é mais do que suficiente. Porque quando estamos presentes, mesmo por um instante, quando estamos aqui de verdade, já estamos em casa novamente. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo.
compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.